Começando mais um Give Talks, do meu lado mais uma vez aqui o Laerte Leles, dá uma boa noite ou boa tarde aí pro pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Quinto programa, quinto Give programa. Talks. Muito feliz aí com o resultado. Hoje estamos com um convidado muito especial que o Dudu vai apresentar pra gente. Espero que vocês gostem aí. Aproveitem pra seguir, né, as páginas, Seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube mesmo, se inscreve, deixa o like no vídeo, nos vídeos de corte também que a gente já começou a postar. Então acompanha a gente que semanalmente e às vezes diariamente a gente está publicando conteúdo aí. Agora passando para o nosso convidado de hoje, ele é o Fábio Nogara, um músico da nossa região aqui de São João, que já está alçando aí até voos maiores. Ele canta MPB, pra quem não conhece, né? Fábio, se apresenta pra quem não te conhece ainda e pra quem te conhece, manda um oi já pra gente começar. Primeiro agradecer o convite, eu fiquei muito feliz, muito honrado. E, bom, pra quem não me conhece, eu sou Fábio Nogara, eu sou publicitário por formação, mas cantor por vocação. E nasci numa família de músicos de várias gerações. Então a música entrou muito naturalmente na minha vida, mas quando você tem que escolher uma profissão, daí eu acabei indo para publicidade, mas eu acho que tá tudo tão ligado isso na minha mente, assim, na minha vida. Então hoje eu trabalho com as duas coisas. Perfeito. Vamos começar aqui. Eu gostaria de ir bem do começo. Você falou da relação da sua família com música, né? Gostaria de saber na sua infância. Para quem para quem não sabe, né? Comentando pro pessoal, eu e o Fábio estudamos juntos desde do maternal, assim, até o ensino médio. Mas, porém, a gente nunca foi muito próximo, assim, sempre se respeitou, mas nunca foi muito próximo. Então, eu também vou estar conhecendo um lado do Fábio aqui que eu também não conheço. Mas eu já sabia que você tinha uma ligação com instrumentos, com a sua família, tem uma ligação com a música. Mas conta pro pessoal, como é que começou? Quando surgiu a música na sua vida, assim? É até clichê isso, falar que parece que todo artista fala que começou desde sempre, mas é um fato, assim, clichês são fatos. E eu nasci numa família muito musical, então eu sempre tive violão em casa, piano, teclado e vários instrumentos, e realmente uma família muito musical. Eu sou bisneto do Maestro Mourão, que hoje dá nome, acho que bairro daqui da cidade, tudo. Então, todo mundo quase da família Mourão, apesar de eu não usar esse sobrenome, a veia artística vem todo do lado Mourão. E quase todo mundo ali da família é. Então, assim, meus dois irmãos são músicos muito bons. O Lucas, mais velho, ele inclusive se formou em música. Hoje ele faz mestrado nos Estados Unidos em música. E o Caio, que é médico, mas ele também é um músico muito bom. Então, todo mundo acabou herdando um pedaço disso, mas só eu que canto. Em casa sou só eu. Então, pra mim foi sempre muito natural, desde muito cedo. Não me lembro de não fazer isso. Mas o contato direto, assim, qual foi seu primeiro instrumento? Você toca mais de um? Como é que foi o seu primeiro contato, assim, de fato mesmo, assim, com o Fábio, músico, assim, já logo nessa época? Eu lembro que com 9 anos eu fui estudar violino. Mentira, nem foi isso. Foi flauta transversal, que eu achava muito legal. Facilitou muito. É. Violino, flauta transversal. Começou com flauta transversal. Mas é um instrumento muito difícil, muito caro. E na época eu tinha 8, 9 anos, então não daria certo. E era realmente muito caro, assim, só tinha um professor na região que dava aula disso. E depois tipo, como eu tinha que escolher outro, né? Escolhe outro, vai pra violino. Daí sim, eu fiz 1 ano, mas não sei nada, eu era criança, não tava tão afim de fazer isso, mas eu já cantava. Então depois de 1 ano que eu não estava afim de aprender, o professor também não estava muito afim de ensinar. Era ótima a aula, então não tinha nada. E daí eu acabei optando por estudar música, né? Então hoje meu instrumento mesmo é a voz. Eu até depois fui para violão, essas coisas, mas eu considero hoje meu maior instrumento é a voz. E por isso eu trabalho tanto ela, e desde os 10, 11 anos eu estudo a voz. Canto. É. Uma curiosidade que eu tinha, você falou já que nesse começo a mudança do instrumento para a voz não deve ser algo muito fácil. Acho que talvez seja uma das maiores dificuldades assim de começar a cantar, seja se acostumar com a própria voz, trabalhar ela. Eu queria saber como que foi essa fase assim na sua vida de você falar assim, não, eu vou realmente cantar. E se você tinha uma timidez, como é que você lidava com isso? Ou se desde pequeno você já
é mais sossegado, assim, em relação a isso? Não, eu era muito tímido e acho que sou até hoje, não sei. Mas eu acredito que ali. Eu saí, inclusive, eu fiz um ano de canto, depois minha mãe me tirou porque eu era muito tímido. Tipo, porque tinha ali, eu estudei no CLAC. E lá, Você no tinha final do quantos ano. anos nessa época, só pra... Acho que 10. Tá. E eu lembro que no final de todo ano, e tem isso até hoje, os alunos fazem uma apresentação de como foi o ano e tal. E eu não topei participar, eu já falei, não vou participar disso, não quis participar disso. Então foi uma escolha minha lá, e minha mãe ficou muito frustrada, que ela falou, nossa, mas você paguei um ano de aula pra você nem cantar nada. Mas eu já cantava na igreja, então isso, eu não sei, a minha grande escola também, eu sempre falo que foi cantar na igreja. E eu era muito tímido, acho que as pessoas que sabiam que eu cantava era o meu professor de canto, o pessoal de casa, familiar, e quem por acaso ia na igreja e cruzava comigo lá cantando, porque fora isso acho que ninguém sabia. Depois, quando eu comecei a gravar muitos anos depois para rede social, porque nem tinha isso naquela época, que as pessoas falaram, nossa, o Fábio canta, foi quase uma surpresa, mas... Eu posso falar porque eu tive realmente essa visão. Eu sempre soube que você era ligado com música, mas eu até esse momento que eu te descobri cantor ali, era mais ligado a instrumentos mesmo, assim. Eu achei que você tocava, eu acho que sua mãe Minha mãe toca, é né? pianista, meu irmão. Uma grande pianista. Eu achei que era mais voltado a isso. E quando eu recebia a notícia de que você cantava também, eu vi os vídeos, eu falei, nossa, realmente foi algo muito interessante. Parece que eu comecei do nada, né? Não. Então, vendo pra quem a gente nunca foi muito próximo, assim, eu sabia da ligação com música, mas nunca imaginei assim, não, ele vai levar isso à frente, de fato. Até porque, igual ele falou, eu vi um Fábio tímido também, assim. Eu também sempre fui muito tímido de criança, mas eu sempre te via dessa forma, assim, também. Tem alguma... Ô, Fábio, uma coisa que, até falando aqui sobre a questão de... tem essa questão da música da família e tal, mas aí você teve que evoluir. E o pessoal, acho que aqui eu conheço muito pouco, mas eu sei que tem que ter uma disciplina muito grande, tem que ter um cuidado muito grande pra cuidar da voz, que nem bebida muito gelada, talvez. Tem que evitar algumas coisas. E também pra você evoluir. Você tem ali um histórico na família, tem um certo dom, mas aperfeiçoar. Como que foi esse processo? Primeiro, conta o pessoal de casa, acho que saber primeiro, como que é esse cuidado, o que você faz com as pessoas, às vezes tem exercícios, né, imagino. Tem, muito. E explicar mais ou menos como que é isso, porque às vezes o pessoal acha que assim, só chegar lá e vamos cantar. acho que passa só pelo dom e na real é muito mais que isso. É muito mais. Eu acho que o estudo da voz foi importante eu ter começado cedo, porque o estudo da voz começa muito cedo. E ainda mais na fase de adolescência que você passa por várias Transição. mudanças de voz. Pra mim foi bem estranho aquilo, porque de repente eu percebia que algumas músicas que eu sempre cantei, eu não tava conseguindo mais cantar, porque a região que você canta vai diminuindo ao longo do tempo, porque ela vai ficando mais grave, né? Você vai cantando mais grave. Então eu acho que esse foi a principal mudança foi na adolescência, mas como eu já tinha feito tinha esse embasamento de estudo na área do canto, foi muito importante para eu não perder a voz ou não prejudicar demais as cordas vocais. Então o cuidado que eu tenho, aquecimento, isso é normal, é básico até para quando eu vou gravar, fazer show, sempre e ensaiar também. Acho que os cuidados começam com o estudo, e a partir do estudo você consegue desenvolver ali. Então eu acho que tem muita coisa do dom, porque, sei lá, tem pessoas que do nada querem virar cantor. E eu acho isso estranho, porque é uma coisa tão natural, você mexe com um sentimento muito, muito íntimo da pessoa. Eu sempre cantei, e eu nem sabia o que era ser cantor, eu sempre cantei. Então eu não acredito muito quando a pessoa do nada resolve virar cantor. Eu acho que é um sentimento que nasce, mas também tem que ter vocação. A gente conhece muita gente com vozes muito bonitas, mas que não tem vocação para ser cantor. Então acho que tem os dois lados aí. Mas tem um cuidado muito grande até hoje. Na sua rotina mesmo, você tem algum exercício que você faz, assim, todo dia? Não. Ou alguma coisa semanal, alguma coisa... É mais semanal. Porque ainda mais eu não canto todos os dias. Então mas eu tenho um cuidado de manter, pelo menos, a região onde eu canto e saber usar bem a minha voz na região onde eu canto. Então eu acho que exercícios eu faço semanalmente, diariamente não. E daí os mais loucos que você imaginar, né?
Não dá nem pra... Não, é bizarro. Aquele negócio foi... tananana. Vai Esse indo, um- vai fazendo os da vida, né? Tem uns barulhos estranhos. barulhos. Tem alguma relação com fono, tipo, de fonoaudióloga mesmo, assim? Você praticou? Não. Ou nada a ver mesmo, assim? Não, eu acho que com certeza tá tudo imbricado ali. Aliás, é uma coisa que eu deveria fazer, procurar um dia. Porque você exercita, enfim, todos os músculos vocais. Da língua até as cordas vocais mesmo, você vai exercitando. Eu acho que, aliás, boa. Uma coisa que eu queria saber, você falou, a gente sabe que você começou muito cedo, assim, e para uma criança, às vezes, as vontades mudam. Uma hora você quer ser isso, outra hora não. Uma coisa que eu queria saber é se teve muita insistência da sua família, ou se era algo realmente muito natural pra você, era um prazer, assim, era a sua diversão, porque quando criança também acho que passa um pouco por isso, ou se teve realmente muita insistência dos seus pais, como é que foi isso? Não, insistência acho que não. Depois minha mãe, numa entrevista que ela deu, eu lembro que ela falou que ela ficaria muito triste se ninguém fosse músico em casa. Eu não sabia disso, porque ela nunca empurrou a gente pra isso. Foi natural mesmo. Igual meu irmão, eu sempre falo, ele começou com 4, 5 anos, ele já estava em cima do piano. E hoje ele é um dos pianistas, assim, dos melhores que eu conheço. Então eu acho que acho que tem a influência, porque se você nascer numa casa que já tem a música, existe essa força, mas acho que a força maior é interior, assim, vem do DNA, de alguma coisa que eu não sei explicar o que é, mas que, sei lá, um dom mesmo. Sim. Você começou, além de... Uma dúvida que eu tinha, você começou a publicar vídeos na internet? Foi a sua primeira divulgação, isso? Ou você começou a fazer pequenos shows, alguma coisa assim? Você lembra Não, disso? O primeiro show que eu fiz mesmo foi em 2015, e de lá pra cá nunca parei, a não ser ano passado, por conta de pandemia e tudo, e esse ano também. Mas eu comecei a publicar mesmo em 2017, então o show veio um pouco antes. Veio antes. E como é que é isso, assim? Porque você falou da tua relação até com timidez. Esse show é aquele que foi no Teatro Municipal? Foi no teatro e foi um show de vários outros cantores juntos, que era um show do município, que tem todo ano, do jornal Município. E a Célia Bertoldo, que eu sempre falo que ela é a culpada disso, ela foi a diretora musical desse show, e ela me chamou um ano antes pro show. E já é um show que lota sempre, esgota ingresso. E da onde que ela te conheceu, assim? Porque até aí você não tinha nenhum trabalho publicado. Mas ela me conhecia, assim, eu sempre tava no show, e acho que um dia eu falei pra ela, que eu falei, eu canto também, por acaso eu canto. E ela pediu um material, eu mandei alguma coisa que eu gravei em casa, não foi nada demais, não era nem vídeo, era um áudio mesmo. Ela gostou, quis ouvir pessoalmente, ela falou, você tá no meu próximo show. E eu acho que a Ali me deu confiança, assim, toda essa história da timidez que você tinha comentado. A Ali me deu uma confiança porque ela é uma pessoa muito crítica. Eu sei que ela não escolhe à toa, sabe? As pessoas que ela escolhe é muito, muito criteriosa essa escolha. Então, quando ela me escolheu, eu não tive medo, não tive vergonha nem nada, assim. Foi um show muito bom. Até errei a música, porque eu tava tão deslumbrado com aquilo, eu tava flutuando, assim. Teve um ensaio. Era uma banda com 10 pessoas atrás de mim, com backing vocal e 1000 coisas. E eu não sei como deu certo, por mais que eu errei uma parte ali da letra da música. Então acho que foi o primeiro show, e daí acho que você sobe no palco uma vez, você tem certeza que é aquilo que você quer fazer pro resto da sua vida, assim. Foi muito marcante pra mim, um divisor de água. E logo depois já veio alguns outros, que eu tenho uma memória de ter ido num show seu no teatro, mas que esse foi... Foi sozinho? Foi sozinho. Foi em 2019, então. Então esse foi bastante tempo. Foi meu primeiro show solo, esse. Eu acho que é esse que você tá falando. Eu acredito que sim. Não tinha mais ninguém cantando? Não, só você no teatro, tá. foi inteiro seu, assim mesmo. Então foi esse, foi em 2019, foi o último show que eu fiz. Meu, esse foi muito marcante, né? Porque você imagina o que é você fazer um show num teatro municipal, sozinho, eu tava com 23 anos, nunca tinha feito nada nesse tamanho, e eu tava com uma produção atrás de mim de 50 pessoas, pelo menos 50 pessoas, porque nisso eu contratei coral, contratei uma banda muito grande, eu achava que eu podia fazer essas coisas. Porque até então eu tinha um patrocinador. E há um mês do show eu perdi
o maior patrocinador, assim. E foi um choque, assim, em 30 dias eu tive que arrumar pessoas e empresas que pudessem me ajudar. E sei lá, foi uma das coisas mais desafiadoras, assim, né, nesse período, porque quando você vai fazer, você não tem noção do que você está fazendo. E por isso que é tão difícil produzir cultura no país, assim, porque senão um teatro é R$1.000 e é o mais barato. Tipo assim, em São Paulo é caríssimo um teatro. Aqui R$1.000 é barato, mas vai atrás de R$1.000 de patrocínio, você não vai, você não acha. Não... É muito difícil comover a classe empresarial brasileira, assim, não só sanjoanense, porque ninguém apoia, não tem... Falta cultura mesmo. E Fábio, pegando esse gancho aí, o que você acha que poderia fazer para talvez incentivar? Eu sei que existe algumas leis de incentivo, né? Existe lei. Que acho que falta ter conhecimento, as pessoas às vezes podem, às vezes, abater de imposto, ou seja, ele está investindo ali em cultura, mas só que ele não está pagando por aquilo, ele está tipo abatendo imposto. Você sabe um pouco sobre isso, você tem um pouco de conhecimento até para divulgar, porque às vezes a empresa poderia fazer algo nesse sentido, mas ela não faz por falta de conhecimento, às vezes. E é uma falta de conhecimento não só das empresas, mas de artistas e produtores. Porque, primeiro, é difícil. A pessoa acha que a Lei Rouanet, ou como é que chama? PROAC, que é uma lei de incentivo do Estado, é uma coisa muito fácil. Você vai lá, pega um dinheiro que o governo te dá, e não é nada disso. Assim, é bem complexo todo esse processo. Então, já é difícil você ter o projeto aprovado. É difícil montar o projeto. Tem que mandar o projeto para ser aprovado. E sendo aprovado, você só tem a aprovação. Você tem que correr atrás das empresas e ver quem está a fim de fazer. Então, aqui em São João, a primeira vez que isso foi usado foi para restaurar o Teatro Municipal. Isso na década de 90. Foi a primeira vez e ficou sem usar a Lei Rouanet por muitos anos. Depois, só o Festival Assad, muitos anos depois, 10 anos atrás, e voltou a usar a lei de incentivo. E hoje é muito pouco usado aqui. Existe um desconhecimento por parte de novo, da classe empresarial. E tem que estar muito... Você falou de imposto, né? Que vai abater ali no imposto, é 3%, 4%, dependendo. Então, a empresa também tem que ter um faturamento elevado, significativo para você conseguir ajudar, de fato, um projeto. E, não é nada fácil. Nem sempre a empresa tem a parte fiscal e contábil muito bem construída, muito bem elaborada. Então, também às vezes não quer se envolver porque tem medo. Acho que mexe com parte fiscal também. Acaba batendo em várias traves ali. É difícil conseguir de qualquer uma das formas. As formas que eu consegui até hoje foi patrocínio direto. Nunca fiz projeto que usasse algum tipo de lei. Eu acho importante você ter tocado no assunto e você comentar disso, porque é até tema um pouco de preconceito que a gente vê, assim, às vezes, mais especificamente sobre a Lei Rouanet, sendo que, na verdade, é algo muito mais trabalhado, algo muito mais estudado do que uma coisa superficial que acabou se difundindo aí nesse pouco período de rede social também, assim, que acabou. Eu acho que é importante vocês falarem um pouco disso por conta de que é algo realmente que se vale a pena investir, porém é algo que é muito trabalhoso, assim, algo que é muito fiscalizado, assim, e é importante a gente falar disso, assim, também. Eu queria voltar um pouquinho, né, a gente avançou, a gente estava em 2015, que foi o seu primeiro show, então, 2015 você tinha 19, 18? 19 anos. E como é que foi esse período para você, que você se encontrou ali na música, mas ao mesmo tempo vinha as obrigações aí de uma faculdade? Como é que foi pra você esse momento? E como é que foi escolher a publicidade também? Teve uma relação? Ou foi... Não. Eu acho que eu escolhi a área da comunicação, porque eu esqueci de falar isso. Eu estudei 2 anos de teatro também. Aqui, teatro amador. E foi através do teatro que eu vi que eu tinha alguma afinidade com a comunicação. Então eu queria ser jornalista. Ser parceiro teu. E eu queria muito, assim, pra mim era muito certo que durante os 3 anos de colegial eu tinha certeza que era jornalismo. E em algum momento do terceiro colegial eu achei que era publicidade, eu achava matérias muito próximas, não sei. E hoje eu ainda acho que é próximo, talvez pelos veículos de comunicação serem os mesmos, não sei, alguma coisa... E são cursos da área da comunicação, então é evidente que são próximos. E até curioso, quando eu prestei o vestibular, eu caí sem querer, eu estava
buscando faculdades de publicidade que eram boas em São Paulo. E por acaso eu caí no site da FAAP, que foi onde eu me formei, e estava com inscrições abertas ali para o vestibular do meio do ano. Então eu estava no meio do terceiro colegial, não poderia prestar vestibular. E por acaso eu vi também que se você prestasse, mesmo estando no terceiro colegial e você passasse, claro, eles segurariam a vaga para o próximo ano. Acho que isso existe até hoje lá, não tenho certeza. E eu acabei fazendo a prova, assim, a prova já era na outra semana, foi tudo muito corrido, e nem consegui me preparar para essa prova, mas eu lembro de ter ido muito bem e eu passei em segundo lugar. E daí seguraram a vaga para mim no próximo ano, e daí eu tive certeza. Também quando eu fui conhecer a faculdade, eu tive certeza que era publicidade. Porque tinha uma entrevista também, uma das fases era uma entrevista. E então eu acho que a área da comunicação entrou por conta do teatro. E depois, nesse show que você comentou de 2015, eu já estava na faculdade. Não sei, foi um encontro de duas paixões, porque a publicidade para mim eu nem sabia o que era, eu caí de paraquedas num curso. Para mim era só a área da comunicação, não sabia que tinha marketing, essas coisas, e hoje eu só trabalho com isso e eu acertei. Sem querer eu acabei acertando na escolha da faculdade. Mas quando veio esse show, daí o coração fica meio dividido. Ficou estranho ali, porque... Eu ia perguntar, como é que fica realmente, tipo, né, você meio que começa a ter certeza de uma coisa, do nada vem uma que dá mais certeza ainda, como é que você lida com duas certezas, como é que foi isso pra você, assim? Eu acho que foi como é até hoje, que é um pé no chão e a cabeça na nuvem, assim, pensando, porque você projeta coisas, mas você tem que ter o mínimo de base ali, porque senão você se perde. Então eu nunca parei muito pra focar em uma coisa só. Então eu fui dividindo como dá, e até hoje é assim. Mas eu consegui me desenvolvendo na música nesse período. Então começou com um show, que depois falou, então eu preciso gravar, tem rede social, que é uma ferramenta que até então antes não tinha. E eu acho que é legal também a gente comentar desse assunto, que é por conta de como mudou o cenário musical assim nos últimos anos. A gente tinha até pouco tempo atrás um cenário musical mesmo voltado para grandes gravadoras e grandes produtores musicais. Então você tinha que gravar um CD, um demo, alguma coisa, e mandar para esses produtores para ver se alguém apostava em você, para você, enfim, fazer uma tiragem de não sei quantos mil CDs. Assim, era sempre umas apostas. Não tinha estúdio... Até tinha, mas não tinha a força que tem hoje um estúdio independente. E de coisa de alguns anos para cá, os estúdios independentes tomaram conta, e ainda existem as grandes gravadoras, mas os estúdios independentes acabaram ganhando a mesma força. E foi aí que eu fui beneficiado, porque então eu não precisava mais ficar mandando para grandes produtores e tal. Eu tinha que fazer alguma coisa que me agradasse, e me agradando, mais alguém podia se identificar com aquilo. Começou assim. E você quer perguntar alguma coisa? Não, pode ir daqui. Uma coisa que você falou foi dessa relação sua com as redes sociais, agora justamente comentando também do cenário das músicas, dos produtores independentes, né? E o quanto isso te agregou pra sua carreira. Eu queria saber, queria que você falasse, na verdade, um pouquinho das suas redes sociais, no sentido de que elas são onde você mais tem alcance, você tem vídeos lá com milhares de acessos. Seu Facebook, por exemplo, é algo que é bizonho de ver lá. Acho que tem vídeo, se eu não me engano, com 1 milhão até de visualização. A importância pra você, na sua carreira, assim, do contato com as redes sociais. Como foi entrar, como foi se expandir ali dentro também. Começou, não sei se você lembra daquela música Trem Bala, que foi, enfim... Estourou mesmo naquela época, acho que foi 2016, final de 2016. E eu vi ali uma oportunidade de falar, e se eu fizesse uma versão? Porque já que é uma música, todo mundo me pedia já pra gravar algumas coisas, eu falei, é uma música que na época foi muito forte, né? Eu falei, eu vou tentar gravar ela, um cover, né? E tentar publicar, vamos ver. E na época, quem fazia cover, essas coisas, era pro YouTube. E o meu canal no YouTube, sei lá, não tinha nenhum vídeo, foi o primeiro, eu acho. Então eu falei, vou publicar no Facebook, porque eu acho que ali talvez eu tenha mais audiência, amigo e tal.
E é engraçado que o Facebook foi onde foi a virada ali, porque a facilidade que você tem de compartilhar um conteúdo é muito maior do que no YouTube. Falei certo? Isso. Porque no Facebook já tá lá, então a pessoa abre a página, já vê o vídeo. Ela não tem que acessar um link e ir pra fora do Facebook, enfim. E daí, nesse primeiro vídeo que eu publiquei, daí viralizou. Foi o primeiro que viralizou. E talvez porque a música tava no auge, então era uma versão masculina daquela música, e que também tinha um arranjo muito bonito, só voz e violão. Gravei num estúdio pequeno também aqui de São João, de novo os estúdios independentes aí. Mas foi um vídeo de cover que me deu muito seguidor naquela época. Então eu falei, bom, então eu preciso fazer mais desse. E foi aí que começou. Então essa relação da rede social começou pelo Facebook. Eu tive um caminho um pouco inverso do que geralmente os outros músicos, outros cantores têm de viralizar no YouTube. Meu YouTube ainda está crescendo agora, porque antes era só no Facebook mesmo. E agora com o TikTok também, que eu entrei há pouco tempo e faz um ano que eu entrei. Então não é tão pouco tempo, mas tá com mais de 170 mil. Que você, uma dica, assim, acho que aí mais pra quem tá acompanhando a gente, você tá hoje meio que em todas as redes, né? O seu Facebook tem mais de 30 mil, seu Instagram 12 mil, o TikTok tem muita gente, fora a música, de fato, com o Spotify, que é só música e não um vídeo. Pra alguém que tá começando, um músico que tá a fim de se lançar, qual você indica, assim, uma vamos supor, pra ele começar e outra pra ele realmente tá investindo tempo, assim? Fórmula não existe, né? Eu acho que existe trabalho e trabalho bem feito, algo que você se orgulhe de fazer. Então, fazendo algo que você se orgulhe, você pode usar qualquer uma dessas plataformas. Hoje eu acho que o TikTok tá mais forte, porque ele é mais aleatório. Então, assim, nas outras plataformas, no YouTube, é mais difícil, eu acho que é mais difícil viralizar, porque você tem que estar com termos de busca muito bem apurados ali, você tem que ter já uma primeira audiência para começar a ser visto. E o TikTok é mais aleatório. Então eu fiquei famoso ali no TikTok, mais ou menos, porque é aleatório. Por acaso um vídeo deu certo, foi o terceiro vídeo que eu publiquei lá que deu certo. Porque eu tava lá como ouvinte, né? Como usuário mesmo da plataforma. E a Bel, que é minha amiga, ela falou, você tem que publicar alguma coisa. Usa o que você tem de material pronto. E era vídeo pequeno na época. Até hoje eu posso agora até ter 3 minutos, se eu não me engano. Mas na época era vídeo assim, até 1 minuto no máximo. E quando você está começando ainda é menorzinho o vídeo que você tem que publicar. E daí eu coloquei um trecho de uma música que eu já tinha gravado. E daí viralizou. Não, e é legal você estar falando isso, porque o TikTok está se popularizando agora. A gente está vendo que é uma plataforma realmente muito interessante para N coisas que você for fazer. Só que algumas pessoas ainda têm aquela ideia de que é um aplicativo para humor, mas acho legal você estar falando que dá também, o seu trabalho lá é somente de músico, né? Você só coloca trechos de música, uma coisa até pra gente, os cortes, né, de podcast estão muito famosos. Tá divulgando vamos pôr. E, continuando aqui, né, você falou do seu trabalho de publicitário. Hoje, qual é você atua em que área? Como é que é o seu trabalho hoje? Também foi diferente do comum da publicidade, porque igual a maior parte dos meus amigos hoje trabalham em agências de São Paulo. Em algum momento eu vi que não era bem isso que eu queria, sabe? Ficar trabalhando numa agência. Até passei por uma agência, mas não... Sei lá, achava que eu estava construindo alguma coisa que não era pra mim. E daí eu tive o convite em 2018, então tô fazendo 3 anos agora, da Mafê Murad, que é uma designer de joias daqui de São João, que a gente já tinha parceria e amizade. E ela falou, eu tô abrindo uma empresa de joalheria, ela já tinha dela, mas ela queria abrir um segmento, uma marca exclusiva que era pro público masculino. E daí ela falou, só que assim, eu só vou abrir se você topar, porque senão eu não dou conta. Ela tinha loja de roupa, assim, 1000 coisas que ela não poderia fazer. E aí eu topei, ainda mais na época, eu tava em São Paulo ainda, tava fazendo pós, mas eu falei, vamos fazer e ver no que dá. E hoje é o meu trabalho de hoje. Então hoje eu faço o marketing, não só da Murad Man, que é a marca masculina, mas as outras 2 marcas que a gente tem. Sou eu que faço o marketing, a linguagem
Estou à frente de todos os marketplaces que a gente comercializa os produtos. E também atendimento. Daí você vai agregando funções. Mas foi uma escolha muito, também sem querer, e diferente de tudo que os meus amigos fizeram. Então eu não fui pro lado de agência, eu fui pro lado de empresa e de marketing de empresa. Acabou que a gente mirou você mais como um cantor para falar desse lado seu de cantor, mas acaba que o nosso podcast, a ideia não é ser nichado, não é ser de empresa, de empresário, ser bem aberto para a cidade mesmo. Só que é legal que no fim a gente acaba, tudo passa por, não dá pra gente falar só de sonhos também, né? Falar só de música, porque igual você tava falando tudo demanda, né? Demanda renda, demanda financeiro, demanda planejamento. E eu gostaria até que você falasse um pouco da relação da música como negócio, assim, como que a gente faz para transformar algo que não é palpável em algo mais palpável, assim, alguma dica, às vezes, também, para quem está começando. Eu acho que hoje é mais claro a ideia de que as coisas são monetizáveis. Ah, tá. Então, hoje eu acho que a ideia das coisas serem monetizáveis e de você conseguir ter acesso a cada clique vale alguma coisa, seja centavos, mas vale cada visualização, cada reprodução de música. Então hoje é mais claro isso, até tem vários movimentos que acham que tem que se cobrar mais caro e Spotify paga pouco, enfim, tem N movimentos que acontecem nesse momento sobre isso. Mas é possível, ainda mais o YouTube, acho que a febre foi de YouTuber, né? Você viralizando vídeo e monetizando esses vídeos com a audiência que você tem e colocando propaganda, seja aquelas de 5 segundos ou propagandas dentro do vídeo, que daí são marcas que entram em contato com você. Pra mim ainda não apareceu nenhum tipo de proposta muito boa referente a marcas, mas eu já monetizo todos os canais que eu tô, são monetizáveis. Todas estão girando alguma coisa, mesmo que seja de novo centavos, porque cada visualização, cada reprodução é pouco. Mas depois, na hora que você vai ver no montante, faz algum sentido. Então, acho que para quem está começando, a ideia é tentar monetizar, mas criar um conteúdo de qualidade, porque apesar de ter uma ferramenta muito fácil e muito óbvia de mexer, você precisa se destacar, se diferenciar do que está lá. Porque a concorrência está cada vez mais alta, né? Não sei quantos... Por dia, eu acho que são lançados no Spotify 40 mil áudios. Nossa. Seja podcast, seja música. Você entristece qualquer um falando isso. Sim. Nós estamos entrando nesse mercado aí. Hoje é o último programa. Mas é que, na verdade, nem pensa tanto essa parte de monetização. A ideia mesmo é criar um bom conteúdo e aí, né, entregar. Mas assim, eu achei, assim, o que eu acho interessante você falar que realmente agora mudou, né? Porque antigamente eu acho que ainda é um desafio pro pequeno, assim, músico que tá iniciando, ele viver disso, né? Desse próprio trabalho. Mas acho que uma alternativa para começar é a questão que você falou mesmo. Começar a publicar, porque são mais eventos agora, vai ser um pouco difícil, né? A não sei se... Tá voltando, né? Tá voltando. Aquelas lives lá que começou bombom um pouco, depois parece que deu uma caída, né? Saturou, né? Você chegou a fazer alguma? Não cheguei a fazer live. E me pedem muito, aliás, até hoje, então, mas... Realmente. Eu acho que se fosse fazer algo com muita qualidade, assim, eu jamais faria algo que eu não mergulhasse de novo. Então talvez seria uma coisa gravada, com uma produção musical, com uma coisa legal. Não essas live mesmo de... Porque o som não é tão bom, a qualidade não é tão boa, o sinal não é tão bom. Todas essas questões eu acho que ficaria um pouco chato. E também é aquela coisa de saturou, né? Eu não assisti muita live nesse período. Eu assisti 2, foi muito. Eu acredito muito num modelo, acho que não sei, se já deve estar acontecendo já, um pouco híbrido, vai. Começar os shows ali presencial, já talvez acontece. Fazer, tipo, alguma coisa online. Agora tá tendo a Semana Guilmar Novaes aqui em São João, que é importantíssima, né? É um dos principais eventos do estado de São Paulo e é do governo de São Paulo. E tá sendo híbrido, então você pode ir lá assistir, você tem que comprovar vacinação com as 2 doses. Legal. Ou com uma dose, não sei qual é o critério. Mas você pode assistir online, que também... Mas aí sim a qualidade é muito boa. Fizeram um esquema de transmissão com qualidade. Mas presencial é diferente. É mais música, né? Outra tem que acústica ser.
Então, local. uma do coisa lugar. até relaciona. Você vai perguntar de Não, pode técnica? perguntar. Não, eu ia perguntar sobre o. Eu vi uns stories seu do. O quê? Do Festival Assad. Ele tá Você pra... tá. Você vai participar? Como é que vai ser? Porque a gente viu uns Eu vi um stories seus, seu você só tava divulgando. Não, nem lembro agora que história. Mas eu ajudo muito, assim, quando eu posso, acho que... Você tá envolvido ali, né? Eu fiquei mais envolvido ali, não cheguei a ajudar, né, tipo, de trabalhar lá. Mas eu fiquei muito envolvido na época desse show de 2019, porque foi um dia depois do festival. Então eu acompanhei o Festival Assad nesse período e vi o trabalho que dá. Tipo, e fiquei muito orgulhoso de ver que a gente consegue fazer um Festival Assad com a Vânia e a Fafá Noronha, duas empresárias mesmo da cultura, que não é fácil, porque você conta dinheiro. E, de novo, as questões de lei é difícil, e a única vez que elas conseguiram a verba toda do projeto foi na primeira edição. O resto não consegue. Né? Nossa, o Festival Assad, se eu não me engano, tá completando 10 anos. 10 anos esse então, ano. Isso 10 anos atrás. E é excelente, assim, coisas muito boas. E que você não vê talvez nem em São Paulo, você vê. Porque eles trazem músicos, seja de Chicago, da Bélgica, um trio argentino que vai fazer N coisas que você não vê nem em São Paulo. Eu fico muito assustado. E até numa das reuniões que a gente teve, né, que teve a eleição ano passado para a prefeitura, e teve várias reuniões da área da cultura, e eu fui. E eu lembro que no momento a Vânia Noronha estava do meu lado, ela levantou e começou a falar sobre o festival, porque alguém tinha falado alguma coisa e ela foi defender, porque ela falou, quando a gente traz alguém de fora, não é porque a gente não está valorizando as pessoas daqui, é porque a gente tem algo a aprender com eles. A gente não pode achar que tudo que a gente faz aqui é lindo e maravilhoso e não escutar o que está por fora. E a gente tem, às vezes, essa impressão, né? Que, tipo, aqui a gente só faz coisas pra gente e a gente tá fechado. E não é isso, a gente tem que ter referências de fora pra aprender. Eles dão masterclass que custariam, sei lá, não dá nem pra precificar uma masterclass de um duo Assad que vem e dá uma aula. Vem pessoas de fora assistir. E o público de São João é mais escasso, porque é difícil também, é música instrumental, nem sempre eu cheguei até a trabalhar na Semana Guilherme Novaes no ano passado, né, como jornalista cobrindo, e realmente é algo que vale a pena para quem tá. Eu não sabia, no ano passado tava já nesse esquema meio híbrido, mas ainda não tava tão forte. É legal saber que voltou, que já tá podendo ir com as 2 doses lá, e realmente deixa um convite pro pessoal de casa, porque é algo que vale muito a pena. Até algo que eu queria falar. Da importância porque São João é uma cidade muito rica. É um polo cultural. Realmente. Cultural. Isso há muito tempo, né? A própria Guilherme Novaes que a gente está falando é algo que a gente vem de muito tempo. Eu queria saber a importância, se tem alguma ou nenhuma, de São João na sua carreira, assim, as referências. Tem. Eu acho que começa com criança, né? Tipo, eu falo que cultura tem que começar na infância, na primeira infância. Porque eu me lembro de muito novo, talvez você tava, não sei, quando estava terminando, acho que a parte de reforma do teatro, eu me lembro de entrar junto com a sala, também não sei quantos anos eu devia ter, 5, e a gente entrou embaixo do palco, e que ainda estava reformando, assim, estava com terra, obra mesmo, mas estava já finalizando, a parte de cima de palco e lá dentro estava bem mais finalizado. E isso te marca muito. E como eu acabei estudando teatro, eu participei do primeiro grupo de teatro que foi dentro do Teatro Municipal, que chamava AMIT, o grupo. E por acaso a associação que cuida do teatro chama AMIT também. E eu lembro que era a Renata Cabreira, que era a professora, incrível. E então acho que eu já tinha uma relação com o teatro que era muito forte, com o teatro espaço físico mesmo. E depois a gente vai descobrindo que esse teatro é um dos 10 mais importantes do Brasil, em questão de espaço, em questão de importância histórica, tem mais de 100 anos. E é um privilégio uma cidade do tamanho de São João ter um teatro do porte que tem, no nível de poucos teatros no mundo, mesmo no Brasil, você não acha teatros tão bons, né? Falando de acústica, falando de
Enfim, várias questões aí. Eu acho que você não acha teatro tão bom como aqui em São João. Você tem o Teatro Municipal. É a joia da cidade. E acho que a cultura começa por aí, por ele. E você falou de polo cultural, eu que falei, na verdade. Mas é porque é mesmo, assim. Tem uma importância muito grande. Então, quando tem um evento, o Festival Assad, que daí é um evento privado, vamos dizer, não parte da esfera pública, mas o Semana Guiomar Novaes é um dos principais eventos do estado de São Paulo. Tanto que ano passado, para você ter ideia, não teve o Festival de Inverno de Campos do Jordão, que é também estadual, mas teve o Guiomar Novaes. Você vê a importância do evento pro calendário. Não, é muito mágico, né? São N gêneros, N músicos. E como se renova também, porque eu lembro, acho que foi em 2019, foi o último que teve presencial, assim. E ano passado acho que foi só transmitido, não lembro. E teve uma ópera que não vinha há 100 anos, uma ópera inteira, era a Madame Butterfly. E teve também Rael, tipo assim, teve coisas completamente diferentes, então eles inovaram mesmo. E esse ano também tá tendo muita coisa boa. E fora um concurso de piano que reúne pianistas muito bons, assim, gente, todos de fora, todos vindo de cidades e um nível... São várias categorias de piano também que São duas categorias principais, que é piano popular e o erudito. E de um nível altíssimo. Eu lembro que talvez quem poderia participar seria meu irmão, porque ele tá fazendo mestrado, ele terminou agora o mestrado em piano. Então você imagina como é que eles nivelam um concurso desse, e é um concurso interessante, tem premiação muito boa que já é difícil ter premiação, né, tipo assim, ainda mais em dinheiro para pessoas que você precisa de um investimento muito alto para viver de música. Então, eu acho que é uma chance, uma oportunidade que esses músicos têm de mostrar, ainda mais esse ano na Semana Guiomar Novaes, que daí leva o nome de uma das principais pianistas do nosso país. Não, eu acho que e todos conhecem, todos sabem, e tem um respeito muito grande pela cidade. E talvez a gente mesmo que é daqui, talvez não reconheça isso. Concordo. Não é? Mas eu acho que talvez, eu não sei, falta de conhecimento, né? As pessoas às vezes a população às vezes não chega essa informação, né? Sabe o que eu acho que essa, na minha opinião, assim, eu acho que falta muitas vezes nas escolas eu ia mesmo. falar assim, isso, né? Mas acho que na atualidade, porque na minha época também, quando eu era pequeno, me levaram no teatro, quando eu tinha... mas... E olha como é que marca. Marca, então, coisa... hoje não tem, eu não vejo mais isso acontecer. Mas ainda falta, eu acho que falta estudar, falta a gente saber mais da história do Brasil, por exemplo. A gente vai estudar história, a gente estuda muito história de fora e tal, demora até a gente chegar numa história brasileira. Eu acho que falta um pouco a gente se enriquecer de culturas locais, assim. Eu acho que acaba sendo um papel de família também, mas assim, eu acho que a escola também tem que assumir essa função também, assim. Acaba assumindo essa função, tem que assumir, acho, porque... Se não é em casa, tem que ser na escola e tem que incentivar. E olha que a gente estudou em escolas muito boas, então a gente teve ainda uma referência melhor. Mas você imagina a realidade de todos os brasileiros, assim, você não consegue chegar até onde... Tanto que até hoje o teatro, eu falei tão bem do teatro, mas ele é visto ainda como uma coisa de elite. Mesmo você ter um evento de graça, como é a Semana Guiomar Novaes, não atrai, porque o próprio lugar já é um impeditivo dessas pessoas irem, porque acham que não é para elas, coisas assim. E também falta, de novo, começar desde a primeira infância. Isso. Eu concordo. Uma coisa que você comentou agora há pouco foi do quanto é difícil ser músico, assim, muito pelo financeiro mesmo, são coisas que precisam acontecer. Uma curiosidade que eu tenho, assim, é óbvio, você falou da independência, dos produtores independentes, mas aí já é um pouco mais profissional, mas quem quiser se divulgar, às vezes pode pegar um violão, consegue bombar, mas ainda assim não vai ter uma qualidade, assim, com o futuro, a pessoa precisa ir evoluindo. Hoje, eu sei, quem te acompanha sabe que você é um cara que é muito cuidadoso nas suas músicas, gosta de ter uma atenção realmente eu não sou propriedade, não tô falando com muita propriedade não, mas vendo de fora, assim, dá pra ver que você tem esse cuidado. Como que é pra você, assim, produzir uma música, quais são as pessoas envolvidas nisso, o quanto demanda, até o financeiro, quanto gasta também, que é algo que às vezes parece fácil, mas na verdade não é tanto assim, né? Nossa, é difícil. E também, por exemplo, quando eu comecei, quando eu assistia pessoas que faziam versões ali online,
É aquela coisa do tipo, eu posto toda terça e quinta um vídeo. Eu não queria ser essa pessoa, tipo, eu não queria ter aquele carimbo de cover, eu não queria essa ideia, eu queria realmente interpretar algumas coisas que eu gostava. Então, se você for, até hoje, assim, eu tenho uma meia dúzia de vídeo que eu produzi mesmo, é pouquíssimo. E mesmo assim teve um alcance muito grande, pra mim, muito grande. Não, é realmente gigantesco. Assim, aquela do trem-bala que você falou passou milhões, por exemplo. Nossa, foi muito. E fora que, assim, os que estão no meu perfil tem essa projeção. Fora, assim, as páginas, na época as páginas do Facebook replicavam o vídeo. Eles subiam de novo. E daí tem páginas que passou de 5 milhões. Daí colocam lá Fábio Nagata. Às vezes tem que pedir pra fazer, coloca meu nome pra o pessoal me encontrar, porque senão fica meio perdido, assim. Então a minha ideia não era ser um cover de, tipo, toda terça e sábado eu posto um vídeo. Não queria isso. Então eu queria fazer uma coisa bem feita. E que bom que você falou isso, porque realmente é um cuidado que eu tenho. Daí volta na publicidade, que eu tenho um cuidado de edição de vídeo, né? O Premiere, essas coisas. A gente tem que... Eu cheguei aqui, eu já via. Tem uma Sony, tem uma Nikon. Que você fica ligado nessas coisas, porque isso sempre me atraiu. Então eu acho que você tem que fazer alguma coisa que seja com a maior qualidade que eu posso naquele momento. Em questão de valores, não sei. Eu tava gravando já uns trabalhos e eu fui tentando me profissionalizar. Então, assim, quais estúdios, quais produtores musicais eu poderia... trabalhar junto para conseguir fazer algo que seja realmente de uma qualidade muito boa. E gravei com pessoas muito boas, inclusive daqui. E o último que eu gravei, que eu tô gravando até hoje, é o Paulinho Tó. É o Paulo Torres, ele é irmão do Luiz Torres, que veio aqui. Né? E depois eu tava assistindo, eu falei, puta, é a mesma voz. Eles têm a mesma voz. E eu já tinha conversado com os dois na época do show, e eu não sabia que eles eram irmãos. Depois eu fui fazer essa ligação. E ele é um produtor muito bom. Paulinho Tó, ele conseguiu entender ali um nicho, de novo, da parte independente. Fez um estúdio na casa dele. E eu gostei, assim. Eu fui lá, gravei 2 trabalhos fora, assim. E depois eu gravei o primeiro álbum lá. É um EP com 5 músicas. E gravei lá, assim. Eu gostei ele fez toda a parte de arranjo pra mim, produção musical. É uma pessoa que tem minha confiança. Eu vi que você também é compositor. Esse álbum é autoral. Autoral? Caramba. Tem alguma música sua pra você compôs pra outro cantor, assim, não? Ah, não, isso não. Só pra você mesmo. Porque até então eu nem sabia que eu era compositor. Eu achava que quem compunha era gente que, igual eu, nasci cantando, sei lá. A pessoa sempre... Nossa, eu sempre escrevi música. Eu achava que era assim. Então eu falei, se eu nunca escrevi música, é porque... Não sou compositor. Eu achava que era desse jeito. E depois o Paulinho Tó mesmo falou assim, por que você não tenta escrever? Eu já escrevi alguma coisa, mas não música. Eu falei, bom, vou tentar e ver o que vai dar. E saiu 5 músicas, eu lembro, em um mês. E eu mandei pra ele corrigir. Ó a ideia, né? Tipo assim, pra ele ver se tinha alguma coisa ali que valia a pena. Ele falou, tá tudo pronto, vamos gravar, vamos fazer esse arranjo, vamos elaborar melhor isso e fazer o álbum. Então foram 5 músicas. Chama Mosaico o álbum, justamente porque são 5 músicas completamente diferentes umas das outras. Mas eu nunca levei isso tão a sério, sabe? Tipo assim, na hora de escrever, sim. Mas não é uma coisa tão espontânea, eu tenho que parar pra fazer. Eu tenho mais 2 músicas prontas, que eu escrevi e eu falei, bom, vou deixar aqui. Sendo aquela coisa meio... maturando. Tô andando, opa, veio uma... Isso que eu ia perguntar, você não tem nenhum processo de composição, assim, hoje eu vou parar, vou sentar, tomar um café? Eu acho que existe insight. A primeira música que eu escrevi, eu lembro que eu sabia o refrão dela. Mas eu não escrevi, tipo, eu sabia o refrão. Às vezes tem que gravar. Eu tenho um grupo que é só eu, com eu mesmo. Então eu gravo alguma coisa lá, algum trecho, porque senão você esquece também. E quando você tá nesse processo criativo, eu lembro que eu sonhava com músicas. Eu acordava e falei, nossa... O que falava? Eu tentava buscar, porque você fica meio paranoico. Então, às vezes eu tenho que me desligar e falar, não tô pensando nisso. Mas se vem um insight, daí eu gravo, depois eu vejo o que é. Às vezes não é nada, às vezes é uma música. Às vezes é um refrão. Acho que o desafio é casar ali a melodia que você tá escrevendo, eu acho, né? Sei lá. Eu começo escrevendo. Escrever. Legal. Depende, cada música é de um jeito. Mas eu acho que começar a escrevendo é melhor. Porque depois você vai encontrando a melodia, você vai mudando o que você vai escrevendo pra encaixar. Uhum. Mas eu acho que eu começo escrevendo. E acho também que por isso muitas músicas são... não biográficas, mas começa com uma coisa tua.
É isso que eu ia até te perguntar, porque tem gente que conta muito, muito músico conta histórias do que tá acontecendo com ele, puxa. E tem outros que não tem nada a ver, vai lá, põe qualquer coisa. Uma crônica, fazer uma crônica. Mas no teu caso você pega muito vivência sua ou não? Como que é isso? Eu acho que o começo da composição é um pouco autoral. É um pouco autoral, não, é biográfico mesmo. Biográfico, ok. E depois vai mudando. Eu lembro que tem uma música que eu falo. Como é que é? Quem sabe um livro de quadrinhos pra gente folhear. É uma parte assim, pequena. E eu lembro que assim, um amigo meu que gosta muito de quadrinho, de HQ, essas coisas, falou, meu, não sabia que você curtia isso. Eu falei, não, mas não curto, não leio. Mas na música eu achei que cabia, essa imagem estava muito presente, assim. Eu imaginava uma xícara de café e um livro de quadrinhos, sabe? De um casal. Mas não que fosse eu. Algo relacionado a você. Então eu acho que uma parte é biográfica, mas depois a hora que você vai mexendo, vai virando outra coisa. Qual música que é essa? Chama O Mundo Com Você. Essa tá no EP ou... Tá no EP. E eu queria falar um pouco mais sobre o EP. Você falou que o nome é Mosaico, muito por cada música contar de alguma coisa. Mas eu queria que você contasse um pouco do que fala o álbum, se der, de uma maneira geral. Aproveitar para divulgar também aonde tá isso, mas que você falasse também desse processo de produção. Porque, porra, fazer uma música já é difícil pra caramba. Pra fazer, eu não sei nem se é um álbum ou é um EP. É um EP, mas um EP é um álbum. É um álbum. É um álbum de 5 músicas. Tá, um álbum menor. Eu queria que você falasse, então, explicasse um pouco do conceito do álbum mesmo e como é que foi esse processo de produção mesmo, que não deve ter sido nada fácil. Não, foram meses, né? Você vai levando, até encontrar o que você acha que é aquela música. Porque até então é uma música que você nunca ouviu. É difícil. Quando é uma referência, né, você tá gravando um cover ou alguma coisa, é uma música que você já conhece, que todo mundo já conhece. Mas quando é uma música nova, assim, você precisa ouvir muito pra entender se aquilo está pronto ou não. Mas, de novo, acho que o olhar do Paulinho durante o processo de produção foi muito importante, porque ele mandava algumas referências de coisas que iam encaixar, de novo, com o pano de fundo era MPB. Então eu sabia que era aquilo, sabia que ia ser mais acústico, mas eu queria algumas referências eletrônicas, então como incluir isso de uma maneira que também ficasse uma linguagem essas 5 músicas. E, por exemplo, Mosaico, uma das músicas se chama Mosaico. E eu falo que ela nem é uma música, ela é quase um manifesto, que ela fala sobre o próprio processo de composição. Eu nem gosto tanto dessa música, ela é mais uma assinatura do álbum, um manifesto mesmo. E que depois eu entendi que ela fechava o álbum. Então ela foi a última música que eu lancei do álbum. Quando eu lancei o álbum, ela é a última música até hoje. Então foram diferentes referências que aconteceram lá. Uma das músicas, por exemplo, é o insight criativo, mas não a história da música. O insight para começar a música foi o fato de eu sonhar muito com a minha avó. Que faleceu há mais de 10 anos, mas eu sonho muito com ela. Então eu falei, bom, vou fazer uma música sobre isso. Então chama Em Sonhos, mas assim, a história foi para outro lugar, foi para um lado mais romântico até. Então deixa de ser biográfico e passa a ser uma outra coisa. Então cada música fala de alguma coisa. A primeira música que eu lancei em algum lugar, depois eu até lancei um clipe. Eu sou até fã, até parabenizar pessoalmente. Lá em casa, minha mãe, então, o que tem de piscina no domingo com algum lugar no talo é um absurdo. Que bom saber. Algum lugar é uma história, enfim, uma música de MPB normal, mas que eu percebi que ali tinha alguma coisa mais profunda. Então, quando eu fiz um clipe dela, que é um clipe simples também que eu gravei, ela fala também sobre depressão. Então, eu lancei, inclusive, no Dia Mundial da Saúde, que daí eu falei de saúde mental, assim, porque eu achei que cabia muito o tema. E hoje é uma questão, tipo assim, óbvia no mundo de hoje. E então, essa música começou a ter outro sentido. E eu percebia que as pessoas percebiam essa música dessa maneira. Nem sempre. Cada um ouve a sua maneira, mas algumas perceberam que tinha um lado que falava um pouco sobre depressão, sobre fundo do poço, não sei direito o que é, mas que realmente quando eu estava escrevendo tinha esse lado.
E é uma música, acho que a mais reproduzida hoje que eu tenho. Até uma pergunta, ela chegou até a sair na Hot List eu cheguei a ver isso e, pô, Rolling Stone. Acho que é algo que você tem que falar, até como que você recebeu isso, porque, pra quem não conhece, né, a revista Rolling Stones é uma das principais revistas, se não for a principal do segmento de música. Do segmento de música. E o Fábio saiu em uma lista, foi com algum lugar, né? Conta um pouco pra gente. Como é que foi isso? Eles te ligaram? Teve alguma coisa? Não, quando a gente vai fazer a divulgação, tem a parte de assessoria de imprensa. Então você começa a mandar para pessoas que você acha que é interessante, para a parte da imprensa. Então a imprensa local noticiou, aquela coisa. E você arrisca mandar para alguns lugares maiores, alguns veículos um pouco maiores disso, inclusive para esses veículos mais nichados. E eu mandei para eles, eu não lembro agora que jornalista que respondeu, mas ela foi muito carinhosa, ela gostou muito e cabia muito ali, porque de novo era o tema de saúde mental. Foi quando eu lancei o clipe, que eu saí na Hot List ali. Então saiu a matéria falando sobre isso e também eu entrei numa playlist deles, que era a Hot List do mês, não sei. E foi muito bom, assim, porque você vê que um trabalho está sendo reconhecido pela área. Então é diferente quando vem de uma maneira profissional mesmo. Assim. É diferente quando vem um elogio de alguém da área. E você quer falar alguma coisa? Não, pode ir, cara. Eu tô só ouvindo. Eu queria saber, se, por exemplo, algum lugar, assim, foi uma música que a gente vê que tem... É realmente muito, muito bonita, assim. Eu queria saber se ela é sua música favorita de composição, ou se tem alguma outra, às vezes, que tá pra sair também, que você considera... Ou se também não tem nenhuma... que é a favorita. A que você gosta menos é Mosaic, você já falou. Porque eu nem considero uma música, eu considero um manifesto mesmo do álbum. Não sei se eu tenho favorita, não. Tem uma que vai sair, que eu não sei se esse ano ou começo do ano que vem, e por enquanto tá sendo o que eu mais gosto, mas é porque talvez eu acabei de terminar ela, então talvez seja por isso. Mas do álbum, talvez eu gosto de Te Faz Feliz, que é uma outra música que eu acho que eu gosto mais, assim. Mas não sei, não tem isso, não. Não tem. Favorita. Eu já vi uns cantores falar que é tipo filho, não dá pra... Filho você ama igual, né? Uma coisa que você falou, teve até um papel, você precisou, né, tá mandando, como se fosse um release, né, pra esse pessoal da Rolling Stones. Isso passa pela sua faculdade também, assim, né, pelo seu lado profissional. Eu queria saber como o lado da publicidade te ajuda na música, apesar de parecer meio evidente, eu gostaria que você falasse sobre isso, mas eu queria saber também se a música, de alguma forma, te ajuda na publicidade. Eu acho que é o inverso, a primeira coisa que você falou. Então, quando eu fui lançar o álbum... Então, começa desde a edição de vídeo. Não que eu vi isso na faculdade, mas você acaba tendo mais familiaridade com esses dispositivos, com esses softwares todos de edição de imagem, tratamento. Então eu acho que começou por aí e mesmo assim você vai lançar, tem que ter a capa do álbum, tem que ter a linguagem que você quer passar. Eu acho que tudo isso vai... Por exemplo, no álbum que você fez, você estava envolvido em quase tudo. Tudo, eu fiz tudo. Levantei pessoas próximas que eu achava que poderiam me ajudar naquele momento, seja na parte de foto, na parte de qualquer coisa. Mesmo assessoria de imprensa, que eu não tinha tanta... Eu fiz os releases, mas eu não tinha os contatos, né? Daí você começa a mexer com isso. Mas eu acho que foi autoral em todos os processos, né? Desde de capa, de álbum, de como vai ser a comunicação, como eu vou pôr isso. Eu acho que tudo acabou influenciando. Tudo. Legal, muito legal mesmo. Show de bola. Eu tenho mais coisa que eu vou falar. Pode falar. Manda. Eu queria voltar um pouco pro assunto dos palcos, do show, assim, porque é algo que realmente não deve ser fácil, assim. Eu queria que você contasse, se já teve alguma... Você contou que errou a primeira música lá, mas se já teve alguma situação curiosa que aconteceu em algum show, e se teve algum show que foi, assim, marcante por alguma coisa pra você? Eu acho que esse último que eu fiz em 2019... Talvez pela dificuldade em fazer tudo sozinho. Eu ainda tinha o Claque como produção. Então a Vânia e a Fafá Noronha seguraram, nossa, a barra pra mim, porque é difícil. Então eu ia, nesse mês que eu tive que correr atrás de verba, era um show de R$10.000. Então não foi fácil juntar isso. Ainda mais, igual, eu não conhecia ninguém com o que eu falei com quase 40 pessoas.
Eu ia até de domingo na casa de alguém pra pedir, pra falar, para contar do show. Ou eu contava a história implorando, ou eu falava assim, ó, tô vendendo cota de patrocínio de show. Então você tinha que ter uma dessas aberturas, uma dessas conversas. E por isso acho que foi a dificuldade muito grande. E quando eu me vi realizando o show, acho que foi um momento muito marcante, assim. Foi uma parte muito importante, foi ter terminado o show. Eu lembro que no dia seguinte, eu tava sozinho em casa, todo mundo tinha ido viajar e tal. Eu lembro que daí foi que eu caí na real. Eu falei, chorei, sabe? Porque eu falei, puta, foi muito foda, assim. Fazer um show. E eu lembro que eu tinha que juntar R$9.400, R$9.400, que deu tudo, que você vai diminuindo os custos à medida que você consegue. E eu juntei 9.600, assim, foi R$200 a mais. E que faltava pagar um cara que fez o vídeo, o Lima, que ele não ia receber nada. Eu falei, agora sobrou uma verba. Então, assim, a minha preocupação era pagar todo mundo e, tipo, não ficar... Fazer o show valer a pena nesse sentido, assim, não ficar com dívida com ninguém, porque são profissionais que vivem disso, então a minha maior preocupação era pagar os músicos, pagar os custos de teatro, de luz. Então, por isso que eu tive aí foram cerca de 10 pessoas que me ajudaram. Então, nisso, empresas, então desde a Fiat, CBL, enfim, várias que... J. Leandro, que é imobiliária, Patrícia Magalhães e muita gente que me ajudou e me deu força aí nesse período para eu conseguir terminar o show. Porque eu tava há um mês do show, você não consegue nem desistir mais, você tá com um contrato com todo mundo, você deu sua palavra que você vai fazer o show, tava tudo ensaiado. Então eu acho que eu só fiz também porque eu tava de férias nesse período. Porque senão eu acho que eu não conseguiria de jeito nenhum. Eu tava em São Paulo. Cabeça, às vezes, como é que tava na época de chegar. Foi o seu primeiro show sozinho? Sozinho. Assim? Tá louco. E um custo muito alto, eu não tinha noção que era assim. Os outros shows que eu já tinha participado, ou era participação, ou era show que não tinha um gasto tão grande, assim. Talvez R$2.000 no máximo, daí você consegue ali. Mas esse que era um coral de 30 crianças que estavam no camarote, era uma coisa muito grande. Então não foi uma coisa muito fácil de fazer, não foi nada fácil. E daí eu vi a dificuldade porque a gente tem tão pouco show no teatro de pessoas daqui. A gente pode ter shows muito bons de Nando Reis que vem e faz um show muito legal, que lota, esgota ingresso. Mas aqui é mais difícil produzir. Justamente por isso. Então você depende de empresário, de pessoas que acreditam na cultura, ou você vai pagar sozinho o pato, né? E já é difícil trabalhar com cultura, você fica meses, eu fiquei 6 meses produzindo show. Então você tem que acabar indo para algum desses lados. E você leva, enfim, telefone, porta na cara, você leva de tudo, assim. É muito difícil mexer com a classe empresarial. Eu sei que é algo que não dá pra descrever muito bem, assim, mas como é que você tava, assim, na hora que você foi subir de fato, assim, que você falou, nossa, vai acontecer, tá todo mundo aqui, tá lotado, tá bonito, agora só depende de mim, assim, sabe? Como que foi esse momento, assim? Se der pra descrever de alguma forma. Não sei, eu queria desistir, né? Por um momento você pensa em desistir. 1 minuto antes de entrar, você jura que nunca mais vai fazer aquilo. Mas depois que você entra no palco e vê aquela... É uma sensação muito, muito estranha, assim. Eu gosto muito de... E daí sim, você fica flutuando. Eu lembro que muita gente depois do show, foi mais de 400 pessoas. Foi um show que... As pessoas saíram ou chorando ou emocionadas, muitas que eu nem conhecia que estavam lá. E acabaram íntimas minhas, porque o show vira quase uma conversa. Eu conto caos, eu falo coisas, sabe? Tipo, porque vira uma conversa. Eu levo isso muito a sério. Eu não gosto de show CD. Você vai lá, canta, vai embora e valeu. Não gosto disso. Eu gosto de contar história. Então, dependendo dos convidados que eu chamei naquele dia... Cada hora eu falava alguma coisa, eu brincava, falava com os músicos, falava com a própria plateia, pediram bis 2 vezes, então eu acho que isso foi muito emocionante. E o principal, acho que a hora que termina, e já era muito tarde, eu lembro, era mais de 10 horas, o pessoal falou assim, nossa, mas já acabou. Isso é bom, porque o duro é um show cansativo, assim. Um show geralmente tem 15 músicas, o meu teve 18 mais 2 bis. Então foi um show longo e que ninguém sentiu o cansaço. Isso é uma glória, né? Nossa.
Esse show, o Mosaico ainda não tinha sido lançado, nem... né? Foi algo depois. Vocês têm alguns planos já para agora que tá voltando os eventos, em fazer um show só autoral, sem porque é algo muito legal de você ainda, a maneira que você interpreta as músicas antigas, apesar das autorais estarem sendo também muito, muito legais. Você pretende manter uma mescla? Pretende ter um show hoje em dia só com músicas suas? E como é que tá a agenda de vocês, se vocês já pretendem voltar também? Então, ano passado, que começou a pandemia, eu tava com 2 shows marcados. Um tava muito pronto, que ia ser em maio. Então fechou tudo em março, em maio tava ali. E daí era um show também com uma estrutura grande, assim. Um pouco mais, né? Depois eu aprendi que você não pode escolher tantas coisas. Então você vai diminuir um pouco nos custos ali do que eu pude. E acabou sendo cancelado, nem voltei mais para esse projeto. E tinha um que eu queria fazer piano e voz. Ou piano, voz e violão. Alguma coisa menor ainda. Mas que pudesse ser muito acústico a ponto de eu levar, talvez, para São Paulo. Porque eu queria muito também levar um show para São Paulo. Então, ano passado ficou travado nisso. E esse ano ainda tá... Eu queria voltar com tudo funcionando melhor. Eu não sei se as pessoas se sentem seguras ainda em voltar. Né? E mesmo se voltar também, de novo, com coisa de vacinação, com as restrições, usar máscara e tudo. Mas eu queria voltar com as coisas melhores ainda. Então, talvez retomar alguma ideia dos outros shows que acabaram não acontecendo. Mas de ser só autoral, não. Acho que eu gostaria de mesclar. Porque também você não pode cansar o público. Eu gosto de fazer algumas releituras porque você acaba descobrindo músicas muito boas. A gente tem música muito boa. Eu gosto de pegar referências de MPB. Eu nunca coloquei uma referência estrangeira no show. Talvez até colocaria, mas não cabia ali no que eu tava fazendo, no que eu faço ainda. Então eu colocaria músicas que as pessoas conhecem e são clássicos da nossa música. E daí sim colocaria uma ou outra minha no meio disso, porque também não é todo mundo que conhece, então... Uma coisa legal que você falou é que você não pega, às vezes, clássicos só por serem clássicos, né? Algo que são as músicas que você gosta de escutar. E até sobre isso eu queria saber quais são suas referências, assim, profissionais, mesmo como músicos. Também, se quiser falar alguma pessoal, assim... Eu nunca tive ídolo, nem gosto muito dessa ideia, assim, de ídolo. Eu tive referências mesmo, como você disse, de pessoas que eu gosto e que eu gostava de ouvir. E eu acho que a gente é muito o que nossos pais ouvem, né? Então eu cresci com uma referência muito grande de Belchior, que minha mãe todo sábado de manhã escutava Belchior. E eu acho ele um gênio, seja como compositor, mas também como intérprete. Eu acho a voz dele muito boa. E os clássicos de MPB... Desde Roberto, Milton Nascimento, Caetano, todos esses eu ouço muito. Mas eu também redescubro alguns. Eu descobri há uns 2 anos atrás Vanderly, que era um compositor mineiro, que é muito bom. E uma pena que eu conheci tarde. Ele faleceu em 2016, aos 50 anos, assim, muito novo. E a obra dele é incrível. E outros que você vai descobrindo. Você chegou a regravar num... Regravei. Eu licenciei mesmo a música e tenho uma gravação no meu nome hoje. Que é um dos maiores clássicos deles, que é Onde Deus Possa Me Ouvir. E é uma música muito bonita e todas as deles são muito bonitas. Então você acaba descobrindo pessoas novas que você não... Novas no sentido pra você, que você acaba não conhecendo antes. E meu pai ouvia muito U2. Hoje eu ouço muito U2 também. Eu ia até perguntar se você escuta algum outro gênero ou se segue mais tudo. na linha da... E eu gosto muito também de músicas folclóricas de raiz, que é a música a caipira, não a sertaneja, assim, tipo, universitária, é a caipira mesmo. Eu aprendo muito, assim, não são músicas conhecidas, são compositores e que são esquecidos pelo próprio Brasil, pela própria cultura, mas eu ainda aprendo, sabe? Aquela coisa do viola, minha viola, eu gosto muito, assim, daquelas referências, mas não acho que eu gravaria alguma coisa, mas é só uma referência que eu gosto e eu aprendo ouvindo. Mas enfim, a parte de rock, meu irmão, o Caio, escutava muito rock, ele estudou baixo e guitarra, então também tive essa fase de ouvir muito isso em casa. E música erudita também estava sempre em casa, e não é fácil. Todo mundo, quando eu falo, porque meu irmão estudava o dia inteiro piano, a impressão que dá é que é muito legal. Falo, nossa, o dia inteiro de música. E não é difícil, porque você está escutando repetidamente 8 horas por dia música
E eu lembro que eu deixava pra parte de leitura, de escola, essas coisas, à noite, porque era o único horário que eu conseguia me concentrar. Então é difícil também se lidar com tudo isso. Então as referências minhas foram tudo que eu ouvi em casa, e hoje até hoje eu ouço de tudo, mas o que eu gosto mesmo eu acabo indo pra MPB sempre. E você só regravaria uma música que de fato você se identificasse, assim, que se alguém te indicasse, você não... Meu, é muito comum as pessoas pedirem música. Então, porque eu mesmo, às vezes, tem umas músicas que eu escuto, e às vezes eu tô com a minha mãe e a gente fala, nossa, ficaria boa na voz do Fábio. Mas nem, igual, as que eu recebo de sugestões são sempre coisas muito aleatórias, assim, não é fácil, porque a pessoa acha que a música que ela gosta vai ficar boa na minha voz porque ela gosta da minha voz, e não necessariamente combina. Então, geralmente, quando eu vou escutar alguma que a pessoa fala, eu escuto, eu ouço o que essas pessoas querem, mas muito dificilmente eu entendo qual é a ligação que elas veem ali, porque eu não vejo. A maioria das vezes eu não vejo Falando essa por mim, ligação. às vezes eu acho que é muito de tom, não sei se é tom, sabe? Mas tem músicas que são mais calmas, que às vezes eu falo, nossa, ele regrava. E uma coisa legal sua é que você interpreta, né? Você não pega o mesmo ritmo, a mesma... Não é um cover... Simples, uma releitura, assim. né? Então eu acho que acaba agregando muito, assim. Tem mais alguma coisa? A gente pode ir pro... Fábio, a gente faz um intervalinho aqui, só pra o pessoal, se precisar usar o banheiro, apertar um cigarrinho ali. já a gente volta pra parte final da nossa conversa, que tá bem legal. Rapidinho a gente volta. Vamos do nosso intervalinho rapidinho. Uma coisa que eu acho importante a gente comentar, que a gente não comentou tanto no podcast, é que o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, com um apoio aí, mais do que um apoio, com realmente uma parceria com a Hello Mark, do Laerte e do João. Agradecer o João, que está mais uma vez aqui com a gente, operando ali. Vocês não estão vendo, mas toda vez ele que está aqui com a gente ajudando também. Tem também a Octa Soluções, que também é mais uma empresinha do Laerte aí. Então siga a gente nas redes sociais, no Instagram. E todas as redes sociais são iguais. É Octa Soluções no Instagram, Give Talks no Instagram, Produtora Jaguari no Instagram e Hello Mark. Bom, continuando o podcast, o estúdio está disponível para locação. Aluguem e façam o seu podcast. Voltando aqui na nossa parte final. Fábio, eu tenho uma curiosidade em saber... Você hoje consegue alinhar muito bem as suas carreiras, mas como que você se vê daqui a um tempo? Você se vê só com o cantor, pelo visto, você não vai abandonar nunca, né? Mas você se vê só sendo cantor, ou você vê trabalhando com a publicidade junto? Meu, uma resposta muito sincera é assim, eu não planejei muito além da semana que vem. É o máximo que eu planejo. Eu acho que assim, como eu já era cantor antes de publicar qualquer vídeo, eu vou morrer cantor, eu acho que isso é uma certeza. Agora, se isso vai ocupar mais tempo da minha vida a ponto de eu deixar outras coisas de lado, é muito difícil, né, prever, mas acho que seria um grande sonho, assim. De novo, um pé no chão e a cabeça na nuvem ainda. Mas é o que você, se pudesse, assim, se de puder, fato, aí seria ser... Porque eu acho que música é muito é um sentimento pra mim, música é uma coisa da alma, que é muito puro, né, e se já existe em mim há mais tempo do que a publicidade, então... Tem mais espaço, né? Tem meu voto. Uma coisa que a gente estava comentando antes da gente ir pro intervalinho foi das suas referências. Algumas delas, eu acho que já até chegou a tocar junto aqui em São João, você já fez alguns shows com grandes nomes da cidade. E para essas pessoas, você já está sendo considerado assim, meio que uma promessa da região no gênero, ou de uma maneira geral mesmo, assim, da região, não só por essas pessoas, mas também, às vezes, eu chego a ler em revistas, jornais. Eu queria saber como você se sente, assim, se você carrega um pouquinho da responsabilidade, você já tem grandes números nas redes sociais, como que você vê isso, assim, sabe? Vê que tem um pessoal que deposita uma confiança do gênero em você, assim. Eu sinto, sim, um peso disso, mas é muito por conta também da visibilidade, de novo. Né? Então as pessoas me viram crescer aqui, me viram cantar. Então eu acho que essa ideia de que, nossa, você vai chegar lá, é um comentário que sempre me fazem. E eu fico muito feliz e honrado. E se eu puder levar o nome de São João, é
mais importante ainda, né? Assim, acho que vira uma promessa para mim mesmo. Mas não sei, eu acho que se for um caminho a seguir, eu gostaria de trilhar, né? Se essa visibilidade pode me possibilitar tudo isso, é uma coisa que eu gostaria, assim, que acontecesse. Perfeito. Agora, entrando mais na parte final de fato mesmo, assim, eu queria saber dos seus projetos. Você já comentou um pouco mais dos projetos que estão por vir, se tem música que está na metade da composição, se tem música que já está pronta, se tem música que já está para sair, e também que você falasse pro pessoal aonde que eles encontram os lançamentos que saírem. Então tem música pronta que ainda não foi gravada, mas tá pronta na minha cabeça ou no papel. Tem músicas pela metade também. E algumas ainda que vão sair até para esse ano. Ou que eu já gravei, mas que eu vou licenciar agora para conseguir a licença para regravação. A verdade é essa, né? Então eu já tenho planos, inclusive, para esse ano. E tô em todas as plataformas. Hoje de Spotify, Deezer, Apple Music, todas você vai encontrar lá, inclusive no YouTube. Então meu canal, hoje o meu canal é oficial de artista também. E isso graças à minha distribuidora, que quem distribui não é a gente, é uma distribuidora de São Paulo. Então, que é a One, que também tem um cuidado muito grande com cada uma das músicas que eu lanço. Eles ficam realmente apurando tudo que está acontecendo e mandam relatórios, tudo. Mas eu estou hoje em todas as plataformas e ainda assim vou gravar mais para esse ano. Sim. Boa. Falar pro pessoal de casa escutar o último lançamento, o último álbum, né, lançado, escutar o Mosaico. Eu já escutei, realmente vale muito a pena. Mas escuta se você estiver bem, se estiver mal também, vai ser um tapão. E, Fábio, a gente queria te agradecer muito pelo tempo, pelas experiências que você compartilhou aqui com a gente. Eu acho muito legal a gente sair um pouco, às vezes, das profissões mais comuns. Apesar de que muitos que vieram aqui também não são, mas porque existem muita gente que vê como um sonho, assim. Você é um caso de alguém que ao mesmo tempo que vive o sonho, vive um pé no chão também, assim. Então, é um caso que conseguiu aconselhar isso. A gente agradece muito. Eu queria, só para encerrar, se tivesse uma dica para deixar alguém que estava vivendo a posição do Fábio lá com 15 anos, antes de começar de fato a fazer, se vai de cabeça ou se é mais seguindo o seu modelo, vai mais pé no chão, qual um conselho você daria para quem está vivendo isso, assim, começando a viver isso? Eu acho que um pouco tem que ter foco, sim, e tentar produzir o melhor que você consegue naquele momento. Tipo, é o melhor que você, é a possibilidade do momento. Mas algo que você se orgulhe, jamais faça algo que... Eu fico feliz de ter lançado isso, o álbum, né, por exemplo, ano passado, foi esse ano que eu terminei de lançar, na verdade, 2021. Porque hoje eu tenho maturidade. Talvez um álbum 5 anos atrás não fizesse sentido pra mim. Eu ia olhar hoje e achar estranho. Hoje eu olho há 1 ano que eu lancei tudo. As primeiras músicas, né? Algum lugar eu lancei faz mais de 1 ano. Então eu olho com muita felicidade disso. E vira e mexe aparece pessoas que querem começar. Eu falo assim, nossa, eu gravei uma música, vê o que você acha. Isso acontece, aparece pra mim, essas pessoas. E acho que assim, ficam meio perdidas de novo, mas fazendo alguma coisa que você se orgulha de um jeito mais profissional que você puder, menos caseiro. Eu acho que, igual vocês aqui, vocês investiram em equipamento, tudo. Então, já que vai fazer o mais bem feito possível, o melhor que você puder. Então, eu acho que esse é o caminho, assim. E também não ter medo, porque as críticas vêm. Eu acho que essa exposição também a gente não falou disso, mas assim, essa exposição acaba trazendo alguns pontos negativos, né? Nem sempre todo mundo gosta. Eu tenho o privilégio de ter muito mais elogios do que críticas. Acho que se eu li 10 críticas foi muito, assim. E críticas geralmente vazias, outras até engraçadas, que você leva na brincadeira, assim. Mas chegou a mexer em algum momento com a sua cabeça? Não, assim? Isso não. Geralmente, igual teve eu gravei uma música da Marisa Monte, assim, que a Marisa Monte gravou, que é Depois, que eu tinha cantado num show e fiz um cover. E só comentários muito elogiosos, nossa, porque acho que é a primeira vez que as pessoas ouviram na voz masculina, assim. E todo mundo, nossa, ficou melhor que o original, ficou melhor, e achei muito bom. E teve uma senhora que comentou, assim, nossa, não, prefiro na voz da Marisa Monte.
Daí eu respondi, eu também. Eu também. É lógico, eu e a Marisa, eu voto na Marisa. Eu jamais. Então, geralmente eu respondo. Quando é assim, eu respondo. Então, é críticas muito pequenas, assim, não chega a me afetar de maneira alguma, assim. E quando você tem comentários, igual eu gravei Noites Traiçoeiras, acho que foi o meu maior sucesso, assim, de visualização, que é uma música cristã. Né? Falam que é católica, mas não, acho que a composição é evangélica mesmo. Mas é uma música que viralizou na minha voz, as igrejas usam, e eu licenciei também, tudo. E eu lembro que eu recebi também, de novo, acho que cerca de 10 comentários de pessoas que estavam num momento, assim, muito fundo do poço e pensando em coisas absurdas, né? Tipo assim, atentar contra a própria vida. E que por algum motivo caíram no vídeo, procuraram música de Deus e deixaram de fazer a grande bobagem da vida. Então, quando você recebe comentários desse, nada pode te afetar. Assim, se teve um comentário desse, já me valeu ter feito qualquer tipo de investimento, porque eu recebo mensagens assim, sem você saber, você não me conhece, você salvou minha vida. Então isso mexe muito mais comigo do que qualquer não gostei, sabe? Qualquer coisa assim. Acho que é esse caminho. Não, muito, muito legal. Você quer falar mais alguma coisa, Lerd? Fábio, queria te agradecer de verdade por ter vindo aqui. Desejo assim, muito sucesso pra você. Eu fico feliz, acho que um grande propósito aqui do Give Talks é trazer pessoas, inicialmente aqui de São João, né? E eu acho que as pessoas têm que valorizar e se orgulhar, né, daqui e que a cidade tem aqui, que nasceu, oferece aqui, né? E fica aí, né, uma dica para você que é empresário, que tá aí, poxa, começar a investir mais em cultura, nessas pessoas que estão aí, para você ver, a gente fala assim, música, pra você ver, olha que interessante que ele trouxe agora. Você tá, às vezes, sem querer, você salvou as vidas, né? Então, a importância desse papel, né, que você está trazendo para a sociedade. E até recentemente teve uma gravação com a Bruna para falar do Setembro Amarelo, para você ver. E ainda coincidiu que foi um dos lançamentos de música que você teve, acho que foi no dia 10 de setembro, lá atrás, que é o Dia Mundial de prevenção ao suicídio, mas fala da saúde mental, etc. Então, para você ver, é muito mais profundo, né? É muito mais profundo que cultura, música, não, é algo que vai muito além. Então, o que eu acho legal de você também, que eu vi, é que essa paixão, né? É algo que você vive mesmo, que você falando aqui, eu até não falei muito, que eu fiquei de poxa, é uma coisa que ele ama fazer mesmo. E o Dudu conhece, tem muito, não, deixa o Dudu tocando. Não, mas de parabéns, cara, fico feliz. Eu vou ouvir algumas músicas, mas eu vou esse mosaico achar aqui pra ver qual que é essa música aí. Puta, essa algum lugar quebra o peão. Amanhã a gente vai fazer uma viagem longa, né? Coloca no carro. Coloca lá. E vamos ouvir. Não, mas é isso, Fábio. Muito obrigado mesmo pelo tempo. Saiba que, da minha parte, falando até pessoal, eu sou um fã do seu trabalho, mesmo lá em casa, todo mundo é. Só continua fazendo o que você tá fazendo, que tá incrível. E realmente dá uma ênfase aqui no que o Laerte falou, da gente valorizar o que a gente tem aqui em São João. A principal ideia do podcast é valorizar a nossa região. E eu tenho certeza que esse programa foi um que a gente conseguiu trazer uma pessoa que tá junto com a gente também nessa, sim. Siga o Fábio em todas as redes sociais, escute o álbum Mosaico, tá no Spotify, mas tem em todo lugar também, no YouTube. Você quer deixar um último recado, Fábio? Interromper, meu último lançamento foi Onde Anda Você, que é uma música do Vinícius de Moraes, que eu também consegui autorização, não foi nem o licenciamento, foi a autorização para regravar, e ficou muito bom. E também acho que foi o último lançamento aí desse mês. Como é que chama, perdão? Onde Anda Você. Onde Anda Você. Então escute Onde Anda Você, tá no Spotify também, tá, né? Em todo lugar. Todo lugar. Escuta, como a gente já comentou, siga a gente em todas as redes sociais. E o nosso estúdio tá disponível para locação, caso você de casa esteja querendo produzir o seu próprio podcast. Um abração e até semana que vem.